Oi, meu nome é Miguel Nascimento Nunes e hoje eu vou falar sobre o Salmo 78, que é da família de Asaf, e como Deus prova graça conosco e como a gente esquece isso e deixa isso de lado. Mas vamos orar primeiro. Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa palavra possa entrar no coração de cada um, Senhor, e fazer com que eles possam entender essa palavra e levar essa palavra para a vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome do teu santo filho, Senhor, amém. Então, esse salmo, a partir do versículo 9, ele é dividido em 4 partes. Cada parte é dividida em 2 partes. A primeira parte, ela é como o povo esquece a graça de Deus. E a segunda parte, ela é como Deus prova bondade conosco. Mas aí vamos tentar entender mais profundo isso. Aqui fala no versículo 9 a 11, fala sobre os guerreiros de Efraim, ou flecheiros de Efraim. E eles viraram as costas para Deus bem no dia da batalha. Bem pesado isso, né? E aí do versículo 12 ao 16, fala sobre como Deus fez feitos maravilhosos na saída do Egito, como quando Moisés fez brotar a água da rocha e várias coisas. Aqui nós temos que prestar muita atenção, aí falando sobre o versículo 1 ao 8 também. Porque nós temos que ensinar aos nossos filhos o que Deus já fez pela gente. Nós não podemos deixar essa história ser esquecida, sabe? Porque geralmente os pais que não veem importante a criação dos filhos, eles têm filhos desleais, têm filhos que não seguem regras. E esses filhos, geralmente, eles não mostram lealdade com os pais, com Deus, com até qualquer pessoa que eles se encontrem na rua. Bem pesado, né? Como a gente pode influenciar toda uma geração. Vamos falar mais disso depois, tá bom? Então a gente não pode ignorar isso. Agora, do versículo 17 até o 20, nós temos um segundo exemplo, em que mesmo assim eles continuaram a pecar e queriam carne e queriam o que eles queriam e não estavam nem aí para Deus. E depois, no versículo 21 até o 31, é o segundo exemplo da bondade de Deus, do agir de Deus, mais ou menos, né? Em que Deus atacou eles com fogo. Deus matou eles, vamos falar assim, né? E mesmo assim, ele fez chover maná para eles. E sim, mesmo assim, eles continuaram reclamando do maná, que a Bíblia chama de o pão dos anjos. Então, se Deus falou, vai se cumprir. Se tem terra prometida, tem terra prometida. Se tem uma descendência de homens de Deus, tem descendência de homens de Deus. Se Deus prometeu para você, isso vai se cumprir. Se você segue tudo que Deus fala, vai se cumprir. Porque nós temos que crer em Deus. Claro, né? Se uma pessoa é como o povo de Israel, claro que não vai se cumprir, né? Mas se você crê em Deus, se você segue o que Deus está falando, isso vai se cumprir. E nós não podemos ser reclamadores como o povo de Israel, que reclamava com comida, reclamava sem água, reclamava com água e queria o que eles queriam, entendeu? Vamos passar adiante. Agora, do versículo 32 ao 37, temos o terceiro exemplo, em que o povo continua pecando mesmo com todos esses prodígios. Eles enganavam, eles falavam que iam fazer uma coisa e descumpriam o que eles prometiam para Deus. E Deus os castigava com a morte. Aí temos um terceiro exemplo do agir de Deus, em que, contudo, ele foi misericordioso e perdoou-lhes por tudo isso. Mas eles continuaram pecando. E Deus abriu o caminho para sua ira
e não os poupou da morte, e os entregou à peste. Ou seja, eles pagaram pelo que eles fizeram. Deus mostrou misericórdia para eles e mesmo assim não estavam nem aí, né? Tem muitas vezes em que Deus mostra misericórdia pra gente e a gente não tá nem aí. E aí quando o castigo chega a gente fala: ah, Deus, mas eu nem sabia do que eu tava fazendo. Eu nem sabia que isso era errado. Tem como você me perdoar? Aí Deus perdoa. Mas ele é fogo consumidor. E vai ter um dia em que você vai pagar por isso. Tudo que a gente faz tá contado. Claro que Deus nos perdoa, mas a gente sempre paga por isso. Por mais que o povo ele tenha colhido bondade, claro, primeiramente, se ele se arrependesse, né? Ele ia pagar por isso de qualquer jeito, né? Mas, tipo, ia ter aquela história, né? Mas não vamos nos adentrar nisso agora. Mas, tipo, a gente não pode buscar Deus só no leito. A gente tem que fazer com que Deus seja nosso rosto todos os dias, pedir perdão todos os dias para que isso não aconteça, não chegue nesse ponto, né? Agora vamos pro quarto exemplo, quarto e último, em que eles de novo puseram Deus à prova e não cumpriram nada do que disseram. E Deus, aqui está escrito no 61, que ele entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro. 63, consumiu com fogo os seus jovens. E 64, os sacerdotes foram mortos à espada. Muitas vezes Deus faz milagres grandiosos, ele faz feitos contra o nosso Leviatã do dia a dia, pode ser seu chefe, pode ser até alguém da sua família. E mesmo assim a gente busca outra coisa. Tem vezes que a gente busca mamon, tem vezes que a gente busca prazeres, tem vezes que a gente busca a nós mesmos. Sei que você me entende. Aí do versículo 67 até o final, Deus ele escolhe um pastor de ovelhas para se tornar rei. Aí a gente já conecta lá com Jesus, né? Aí vem um terceiro exemplo do agir de Deus. Que Deus levanta o filho da geração daquele rei, que antes era um pastor. E esse filho é o filho de Deus. Aí eu vou ler aqui 2 versículos para você. 1 João 4,19 e Efésios 2, 8 a 9. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora Efésios. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tudo isso aqui que você viu até agora, toda essa geração, aí toda essa criação de filhos que foi errada, que você dá pra ver aqui na linhagem de Davi até, que teve pais que criaram filhos corretamente, pais que não criaram os filhos corretamente, até pais que não criaram filhos corretamente, e os filhos foram sim homens de Deus. Aí a gente chega até em José, que cria Jesus. Ele foi escolhido por Deus para criar Jesus. Assim, aí já entra nessa história de criação lá de trás, né? Ou seja, não foi por feitos, foi por amor. A gente não fez algo por ele. Ele só nos amou. A gente não fez obras. Foi sacrifício do filho dele. A gente pensa, às vezes a gente fica arrogante e pensa que a gente é o melhor só porque às vezes a gente nasceu num berço cristão, mas isso não vem da gente. Isso vem do dom de Deus. Isso vem do filho dele, vem de Jesus. E às vezes nós negligenciamos isso e achamos que a gente simplesmente é perfeito, mas não. A gente tem que se arrepender todo dia e saber que ele é o único e perfeito Salvador, amém? E agora a gente só tem 2 opções: aceitar ele e seguir o caminho dele verdadeiramente, ou negligenciar tudo isso
e se esquecer de novo do que ele fez. Amém.